Essa noite nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 5, os versos 17 a 25. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes do juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma forma, as boas obras também são prontamente evidentes, e mesmo aquelas que não o são, não podem permanecer ocultas. Até a nossa leitura. Bem, irmãos, nessa noite nós continuamos então o nosso estudo dessa passagem, onde o apóstolo Paulo está dando instruções a Timóteo sobre como lidar com a posição de liderança na igreja. Ele entra nisso novamente, sendo que já falou sobre a liderança da igreja em outros momentos, e agora ele volta a falar sobre isso, especialmente em relação às finanças da igreja, como ele vem falando no capítulo 5 do dever de ajudar pessoas que precisam de ajuda, agora falando também da prioridade do sustento ministerial. Agora, nessa altura, o que a Bíblia está nos mostrando é muito importante entender, porque você percebe que os presbíteros aparecem no verso 17. Veja que está em plural, os presbíteros. Novamente, o que você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia aqui novamente é que uma igreja local constituída biblicamente procura estabelecer uma liderança de presbíteros, não apenas um indivíduo, mas um grupo. E esses presbíteros, que são pessoas qualificadas conforme os critérios do capítulo 3, onde fala qual deve ser a característica dos bispos. Esses bispos, ou presbíteros, ou pastores da igreja, são aqueles que estão encarregados de liderar a igreja, de presidir e de trazer o ensino da igreja principalmente. Então, nesse sentido, a igreja tem ali uma responsabilidade de agir para com essas pessoas devidamente. Agora, a Bíblia não nos mostra em nenhum momento um quadro de um homem que seja o rei da igreja. Então, a igreja local tem lá o seu rei, né? Aquele homem que manda e desmanda e ele é o governador de tudo. Na verdade, o que você sempre encontra é um grupo de pessoas constituído de maneira que este grupo trabalha em conjunto e eles são uma liderança compartilhada, pessoas que devem ser cheias do Espírito Santo, fiéis a Deus, qualificados biblicamente e que estão atuando dessa maneira. E eles então devem presidir. O verso 17 faz menção disso. Eles não devem apenas ensinar, mas devem também presidir, ou seja, devem ser aqueles que estão de fato liderando, governando, no sentido como Paulo também disse no capítulo 3, onde ele diz que se alguém não sabe governar a própria casa, como fará a mesma coisa na casa de Deus? Ou seja, como que ele será também um líder nesse sentido para a casa de Deus? Ele teria que governar a casa de Deus como pastor. Agora, sendo que dessa forma a Bíblia constitui a coisa, é coerente que a Bíblia também nos fala, por exemplo, em Hebreus 13, que aqueles que são os líderes da igreja estão instituídos dessa maneira, a congregação deve se submeter à sua liderança. Agora, novamente, vejo que a igreja não é orientada a se submeter a um indivíduo, mas
aos líderes, porque existe essa visão de que, a menos que seja uma situação excepcional, uma congregação pequena e somente haja um ali, você teria sim uma liderança que seja mais do que uma pessoa. Até mesmo você encontra o apóstolo Paulo fazendo isso com igrejas que ele plantou, depois que ele volta, depois do período, deixando ali pessoas amadurecerem, que em cada igreja, a Bíblia diz em Atos 14, que eles constituíram presbíteros. Então haveria esses presbíteros. Agora essa obra de ser um presbítero na igreja é uma obra de grande importância, e é de grande importância que ela seja bíblica, e por isso tanta informação é trazida aqui nas epístolas pastorais sobre isso. Qual é a característica, qual é o dever, função e como as pessoas devem interagir com a sua liderança. Isso é importantíssimo. Toda igreja que for bíblica terá liderança bíblica, e uma liderança bíblica deve então ser apoiada. Ela deve ser apoiada por todas as demais pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte: uma marca de uma igreja cristã bíblica será que ela terá uma liderança de presbíteros, e esses presbíteros então atuarão com o apoio da congregação, a congregação os apoiando. As pessoas que são chamadas para esse ministério são confirmadas pelo processo bíblico para estarem nesse ministério, agindo então nessa função, e as pessoas que não são por Deus chamadas para esse ministério com o dever de apoiar devidamente e colaborar com a obra que eles mesmos estão liderando. A obra envolve todos, a obra não é feita pelos pastores. Os pastores são colocados para serem os que presidem e os que ensinam, mas todos envolvidos na obra. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que se a Bíblia tem essa preocupação de delinear todas essas normas de como isso deve ser feito, nós vemos que isso é de grande importância para Deus. Eu diria que é uma realidade que a igreja hoje, a igreja de Cristo, mundialmente, precisa voltar o seu olhar a essas passagens da Escritura, porque a igreja está precisando, em alguns lugares, até desesperadamente, de um retorno a um modelo bíblico de liderança, uma liderança que seja empenhada em ensinar as Escrituras expositivamente, como tem sido aqui mostrado em Timóteo, uma liderança que seja qualificada por pessoas que são, de fato, pessoas que atendem aos critérios que Deus exige, e além disso, pessoas que estão servindo e liderando de uma forma bíblica. E sabe, as pessoas votam com os seus pés, por assim dizer. As igrejas que existem, as igrejas que têm alguma representação no mundo, são as igrejas que têm o apoio de pessoas. Um líder não faz a igreja, um pastor não faz a igreja. O que constitui uma igreja é um grupo de pessoas, além da liderança. E de maneira que, se você percebe que existem igrejas que não são bíblicas, essas igrejas existem por culpa de líderes que não estão seguindo a Bíblia e de pessoas que estão apoiando ministérios que não são bíblicos. Se existem ministérios bíblicos, é por conta de pessoas que estão conduzindo a igreja nesse sentido e por pessoas que estão também colaborando e apoiando isso. Então, é uma responsabilidade coletiva de todo cristão estar ativo nesse sentido. Veja, cristianismo avulso, no sentido de você é um cristão no seu canto e você não tem uma identificação com uma igreja local, não é bíblico. Pode acontecer se você estiver ilhado em algum lugar no Pacífico e ninguém sabe que você está lá, mas se você tem uma oportunidade de se congregar com outros irmãos, então você deve, a menos que você esteja, por exemplo, num país onde o cristianismo é perseguido e você não tem como nem encontrar irmãos para fazer esse tipo de coisa. Isso pode acontecer, mas em outras circunstâncias, um cristão deve se integrar a um grupo onde existe um ministério bíblico. E, de fato, foi o Senhor Jesus Cristo que estabeleceu liderança deste tipo na igreja. Então, pense um pouco sobre o seguinte: veja a importância da liderança pastoral na igreja, na própria Escritura Sagrada. Em Atos 15, quando houve aquela polêmica doutrinária na igreja, os apóstolos que estavam ali presentes convidaram a participação também
dos presbíteros naquele encontro, naquele concílio, onde eles discutiram sobre como lidar com a questão judaizante. Isso está em Atos 15, mas veja só. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para discutir a questão. Se a Bíblia assim valoriza o ministério dos pastores, dos presbíteros, você percebe que eles não os excluíram, eles poderiam ter feito uma reunião só dos apóstolos e voltar e dar o parecer. Mas até porque um dia a igreja não teria mais os apóstolos juntos, eles já estabeleceram essa realidade de convocar os presbíteros para também participarem, e assim eles, juntamente com os apóstolos, tomarem e deliberarem sobre como a questão deveria ser conduzida, e de fato houve unanimidade nesse sentido sobre a decisão que eles chegariam. Mas isso nos leva então a uma pergunta: você está de fato integrado à Igreja de Cristo, uma igreja local visível, onde você apoia um trabalho que tenha ministros ordenados para liderar a igreja? Esse é o modelo bíblico. Você está fazendo isso? O que você está fazendo para ajudar uma igreja nesse sentido? Você deveria pensar sobre isso, porque de fato isso é algo que é parte de sua responsabilidade como um cristão. Qual igreja local você ajuda? Qual ministério, qual grupo de pastores dariam o seu nome como alguém que colabora com a obra deles? É isso que nós estamos dizendo. Porque se de fato você diz, se você perguntar por isso, não vai ter ninguém que vai dizer, sim, esse lá me ajuda, nos ajuda. Então você não está seguindo o modelo bíblico de como uma igreja deve trabalhar. Agora, outra pergunta que é ainda mais importante nesse sentido da passagem de hoje: e você atrapalha a obra de servos de Deus? Existe algum ministério, existe algum pastor ou pastores de alguma igreja local que teria queixas sobre você, porque de fato você tem sido não um fator positivo, mas um peso, um ônus para a igreja, uma pessoa que trabalhou contra? Lembre-se de que se você não é chamado para ser um pastor, então você é chamado para colaborar com o trabalho de um pastor. E existe uma coisa muito feia que muitas vezes se vê: pessoas que são, vamos dizer assim, contrárias ao ministério de pessoas. Eles não podem te mostrar o ministério que eles ajudam, mas podem falar mal de muitos ministérios. Isso é muito comum. E existe até uma coisa diabólica, sem nenhuma razão legítima, que você não poderia chegar e dizer, eu entendo por quê. Não existe um porquê, é uma atuação demoníaca mesmo, para levar pessoas a atacar ministérios bíblicos. Assim como não havia motivos para aquela crueldade insana dos soldados romanos que atacavam Jesus Cristo, e cuspiram, e bateram, e fizeram toda aquela coisa assim bárbara, na maneira em que trataram Jesus na sua crucificação. E você lê aqui no relato bíblico, você pensa, gente, esse pessoal nem conhecia Jesus, por que esse ódio todo? É por causa da instigação diabólica. E existe isso porque Satanás se opõe à obra de Deus. Então é necessário que nós possamos olhar como nós vivemos nossa vida cristã. De fato, nós estamos ajudando e apoiando o trabalho de Deus através do modelo bíblico, que envolve uma liderança de servos de Deus, pastores trabalhando na obra de Deus? Ou será que nós estamos sendo omissos? Ou pior ainda, estamos fazendo o que nós podemos fazer para desacreditar alguém que esteja de fato trabalhando com um ministério legítimo? O apóstolo Paulo aqui está cobrando essa responsabilidade das pessoas quando ele escreve. Então, no verso 17, lendo novamente, o apóstolo Paulo fala o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se fatigam na palavra e no ensino. Ou seja, as pessoas que estão mesmo se dedicando, essas pessoas devem ter honra da igreja. E essa honra, como nós explicamos semana passada, tem, na verdade, sua ênfase sobre o sustento pastoral. Então, o verso 18, ele ainda elabora e diz: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então,
Então essas palavras, essas duas ilustrações, reforçando o que foi dito no verso 17 e mostrando que existe necessidade para aqueles que são da congregação, que são os cristãos, que não estão propriamente no ministério, de estarem sustentando os ministros para que eles possam desempenhar uma obra de Deus nesse sentido para o qual Deus os chamou. Então isso é uma forma de honrar e de fato apoiar. Então isso é parte do dever do cristão, na medida do que é possível para aquelas pessoas que não estão empregadas e não têm renda e coisa assim, é uma exceção, claro, mas as pessoas que têm essa oportunidade, elas devem colaborar com o ministério pastoral, inclusive, aqui especificamente, ajudando com a contribuição financeira para que ela seja realizada. Então, duas analogias são apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo no verso 18. Primeiramente, ele cita o livro de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, e ele cita isso, uma coisa que é comum, vem sempre à mente de Paulo. Ele fala também em 1 Coríntios 9 sobre esse verso, e ele cita: não amordasses o boi quando pisa o trigo. E é muito simples, o animal está ali trabalhando, ele deve ter direito de baixar a cabeça de vez em quando, pegar um bocado de comida também. O que algumas pessoas realmente faziam era amarrar a boca, amordaçar a boca do boi, para que ele trabalhasse, então fosse aí na base do chicote, mas ele não pudesse ter o seu alimento enquanto isso. Se ele tivesse com fome, vendo ali grama ou qualquer coisa que ele quisesse comer, problema dele, né? Ele era um animal para uso, não era para fazer nada desse tipo. Esse tipo de atitude, até cruel, com o bicho, é proibido pela Bíblia. E não tanto, Paulo nos informa, porque Deus se preocupa com os bichos, porque Deus não é a favor de crueldade com os animais, mas o que aqui se apresenta tem uma lição de muito mais importância em relação a indivíduos, a pessoas humanas. Porque Paulo diz, não é de bois que Deus se preocupa, na verdade é com relação aos ministros, que eles estão trabalhando, do seu trabalho eles devem receber o seu sustento. E então ele dá outra passagem também, e ele diz, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Agora eu quero que vocês vejam, e aqui ele está dizendo o salário, deve ter um sustento regular, como salário. Ele é um trabalhador na obra de Deus, ele deve receber seu salário. Ele cita então aqui no verso 18, duas passagens da Escritura. Eu quero que vocês vejam isso claramente. Paulo está citando outros trechos da Bíblia. Veja o verso 18. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Duas coisas que quem diz é a Escritura, ou seja, é a Bíblia Sagrada que fala isso. Agora, uma coisa que é muito importante, curioso aqui, é o seguinte, que o primeiro trecho, como eu disse, é Deuteronômio, mas o segundo, essa frase, o trabalhador é digno do seu salário, isso, na verdade, é Lucas, capítulo 10, verso 7. E Paulo está citando o Evangelho segundo Lucas. Eu quero dizer alguma coisa aqui que isso implica nessa questão de doutrina da Bíblia, bibliologia. Paulo aqui chama o Evangelho de Lucas de Escritura, porque isso aqui é palavra por palavra uma citação de Lucas. Ele não está falando aqui uma coisa que de memória Jesus falou, ele está citando Lucas, veja. Pois a Escritura declara, não amordaça o boi quando pisa o trigo, e ainda a Escritura declara, o trabalhador é digno do seu salário. Veja, ele não está dizendo, eu lembro de ter ouvido que Jesus falou isso. Ele está dizendo, isso está escrito na Bíblia. Agora, o que ele está citando aqui é Lucas, capítulo 10, verso 7. E não somente a palavra por palavra, exato, idêntico no grego, como também é uma coisa interessante, que se você estudar sobre a cronologia das coisas, o Evangelho de Lucas teria sido escrito coisa por volta do ano 60, e aqui nós estamos por volta do ano 63, ou seja, Lucas já está escrito, é um livro anteriormente escrito, e é citado então por Paulo, na Epístola de Timóteo. Nós sabemos então que Paulo já estava citando e usando Lucas como escritura, que é muito importante para estabelecer que os autores do Novo Testamento entendiam claramente que os livros inspirados no Novo Testamento são em pé de igualdade como escritura com os livros inspirados no Velho Testamento. Não havia um padrão diferente. Aquilo é escritura, isso aqui é, não sei, né? Vamos ver. Quem sabe, né, quando
aconteceu o Concílio de Nicéia no ano 325, a Igreja Católica nos disse a Escritura. Nada disso, irmãos. É a Escritura porque é inspirado por Deus. É inspirado por Deus e pronto. Então, o que acontece é que isso já é a Escritura por autoridade do autor. E assim Paulo reconhece. Então, quando nós olhamos essa passagem, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que essa passagem do que Jesus disse e que Lucas registrou, está, portanto, na Escritura Sagrada, é Bíblia. Está na Bíblia. Está escrito em Lucas. Então, veja que os cristãos, naquele período, coisa de um intervalo de 3 anos, coisa desse tipo, entre o Evangelho ter sido escrito e Paulo fazer referência ao livro, ele chama esse livro de Bíblia. Eles não ficaram observando, vamos ver que efeito isso tem na igreja por 50 anos, depois a gente decide se era Bíblia mesmo. Não, era a Bíblia. Por quê? Porque ela vinha sob inspiração divina. Então isso é muito importante entender, da autoridade inerente da Escritura e como os autores bíblicos reconheciam, assim como também o apóstolo Pedro reconhece os escritos de Paulo e assim vai. A Bíblia é totalmente coerente nesse sentido. Bem, então, o que ele está dizendo é, no Velho Testamento era assim, e Jesus também ordenou assim no Novo Testamento. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento, esse princípio se aplica. Os ministros devem ser honrados, inclusive dessa maneira, eles trabalham o trabalho que deve ser sustentado. E veja como ele diz, verso 17, devem ser considerados merecedores. Devem ser considerados merecedores. E aqui agora no verso 18, o trabalhador é digno. Está vendo a ligação? Ser merecedor é ser digno. Jesus disse que é assim, Paulo diz que deve ser assim. Ou seja, qualquer pessoa que tenha a atitude que diz, esse negócio do salário do pastor, ficar pagando o pastor, dando salário para pastor, não é digno não? Então você está em desacordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é digno sim, Jesus diz que é digno e deve ser considerado merecedor. Qualquer pessoa que desmerece o trabalho ministerial de ser sustentado está de fato em violação com a Escritura. Então isso é importante, é um princípio importante, ele mostra isso aqui. Bem, o apóstolo Paulo não está concluído aqui a falar sobre o ministério, ele ainda tem muitas coisas a dizer, até o final do capítulo, na verdade, está falando sobre isso. E nós vamos perceber, irmãos, essa preocupação de Paulo, que dá até alguma, vamos dizer assim, alguma angústia no coração de Paulo, o temor pelo bom andamento da igreja, no quesito da liderança ser bíblica, da liderança ser pura, da liderança ser fiel, dela não ser corrompida. A liderança da igreja é, de fato, um motivo de preocupação. Você vê isso desde o início, capítulo 1, quando ele disse a Timóteo, olha, para não deixar pessoas ensinar outra doutrina, essas pessoas que ficam falando fábulas, genealogias sem fim, essas fábulas judaicas e tal. Depois ele ainda fala no capítulo 1 que Emineu e Alexandre eram 2 indivíduos naquela época que estavam na liderança, que haviam se tornado corruptos e que deveriam ser removidos, tirados. Ele já havia os entregado a Satanás. Capítulo 3 ele fala sobre quanto é importante que os critérios devidos sejam atingidos. Tudo isso ele está mostrando isso, ou seja, a importância de uma liderança bíblica na igreja é enorme e não deve ser subestimada. E como que a coisa deve então acontecer? Como é que as pessoas devem tratar isso? Bem, irmãos, na verdade a preocupação de ter uma liderança bíblica muitas vezes está tão longe da mente de muita gente que você percebe que as pessoas não estão voltando o seu olhar, sua preocupação à Bíblia. Vou dar algum exemplo aqui da história. Em determinado momento da história, quando o Papa chamado Silvestre estava governando, eles resolveram fazer um critério na Igreja Católica sobre como lidariam com denúncias contra pessoas do clero que estavam em pecado. E eles então estabeleceram que não seria nenhum indivíduo do clero julgado ou até se acataria acusações contra a má conduta do clero, a menos que tivesse testemunhas, no caso 70. E não se aceitaria ninguém como testemunha, a menos que essa pessoa fosse de
uma posição na hierarquia de clero acima daquele indivíduo. Ou seja, se fosse o padre, outro padre não poderia depor nem qualquer leigo. Se fosse um bispo, nenhum padre poderia depor, e nenhum outro bispo. Só um cardeal, por exemplo, um arcebispo, que tinha que ter 70. Você vê que eles estavam muito preocupados com ter uma igreja pura. Mas, não, ou não, né? Porque assim você nunca conseguiria, claro, como é que você ia levar alguma denúncia contra um papa. Você tem que ter 70 pessoas acima dele. Mas o que você vê que eles de fato estavam fazendo era fugir de permissão para uma acusação contra a liderança. Estavam tentando proteger dessa forma, inviabilizar de todas as formas que qualquer denúncia fosse trazida contra qualquer pessoa. Então aí a pessoa poderia fazer o que fosse. E nesse contexto, havia gente cometendo fraude com dinheiro, havia gente cometendo imoralidade sexual, até mesmo abuso sexual, havia toda espécie de corrupção no clero, e em nenhum sentido alguém poderia realmente colocar em andamento um processo de investigação ou de punição para pessoas ali. Uma indiferença total com os critérios de santidade na liderança. Agora, por outro lado, existe também uma facilidade por parte de algumas pessoas, até uma certa alegria por parte de algumas pessoas, de falar mal de pastores e falar para denegrir pastores e para desacreditar pessoas no ministério. E isso se torna também um problema, e Paulo então volta o seu olhar a isso no verso 19. Ele então fala o seguinte: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja, não precisa ser 70, né? E não, nada é dito sobre estarem na hierarquia do clero. Não existe nada disso. Mas você teria que ter testemunhas. 2 testemunhas bastaria, 3 também poderia ser, menos do que 2, não. Bem, o que a Bíblia está fazendo aqui? Por que isso? Bem, eu gostaria que vocês parassem e raciocinassem um pouco. Sempre que alguém acusa você de alguma coisa, é verdade? Você já foi acusado falsamente? Com certeza você já foi, todos somos. Isso acontece também com pessoas na liderança, acontece na igreja. E Satanás, de fato, trabalha muitas vezes dessa forma. Existe esse ódio, essa vontade de arruinar o ministério de pessoas. E o que a Bíblia está aqui nos falando é uma coisa muito importante, porque é muito fácil, até mesmo crentes, ouvirem alguma coisa sobre algum homem que é um pastor, que pode ser uma coisa falsa, e então fica uma antipatia daquela pessoa, e carrega aquela antipatia, e já não quer mais ouvir aquele homem pregar, e não quer mais aceitar nenhum conselho que possa vir dele, porque tem essa visão de que, esse aí é um cara assim, faz isso, faz aquilo, fez tal coisa, e pode ser falso. Então isso tem que ser realmente cuidadosamente tratado. Agora, se você lembrar na Bíblia, houve muitas ocasiões em que servos de Deus foram caluniados, como por exemplo a mulher de Potifar que caluniou José, e José sofreu duras consequências. Mas líderes também do povo de Deus, pessoas como Moisés foi caluniado. Davi sofreu também com isso, Jeremias, Neemias, pessoas levantando falsa informação. Jesus teve falsa acusação. Você lembra que quando eles quiseram desacreditar Jesus, falaram muitas coisas falsas, acusações contra ele, e não conseguiam mesmo que as testemunhas batessem, se não precisasse em Israel o depoimento coerente de testemunhas, de pelo menos 2 testemunhas, o Sinédrio teria condenado Jesus facilmente com falsas testemunhas. E você vê então que esse tipo de realidade era muito comum na oposição da obra de Deus no tempo bíblico, e não vai deixar de ser verdade em nossos dias. Veja o que a Bíblia tem a dizer em Mateus no capítulo 5, e uma passagem bem conhecida, mas reforça o fato que se nós somos fiéis a Deus nesse mundo, haverá ódio contra nós, haverá oposição, e haverá também pessoas mentindo, dizendo o que é falso contra nós. Então, em Mateus capítulo 5, verso 10, nas bem-aventuranças, a última bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois,
quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os profetas que viveram antes também mentiram contra eles, disseram mal contra eles também, injuriaram essas pessoas também, fora perseguições de uma natureza mais severa, mais fatal até. Mas o que Jesus aqui então diz é de se notar. Pessoas agem assim, pessoas mentem, pessoas dizem o mal contra nós, pessoas fazem esse tipo de coisa com bastante prazer e bastante alegria. E eu diria para você uma coisa: não existe nenhum servo de Deus que teve no ministério cristão, que foi como pastor, que não sofreu falsa acusação. Se você já foi abençoado por algum pastor, sabe que pessoas já tentaram destruir a reputação daquele homem. Eu sei disso na minha família, né? Eu sou neto de pastor, filho de pastor, meu avô passou por esse tipo de coisa, meu pai também. Eu sei pessoalmente de casos. E não somente isso, eu tive também a experiência de ver isso na vida de outros pastores em igrejas onde congreguei. Se você estudar sobre os homens que Deus usou tremendamente na história, veja, por exemplo, a vida de Martim Lutero. Quantas calúnias já foram levantadas para falar de Martim Lutero? Quantas coisas horríveis atribuem a ele? Calvino, no tempo de vida dele, quando ele estava trabalhando em Genebra, um trabalho que teve muito fruto, ele era muito odiado por algumas pessoas, falavam toda espécie de mal, de falsidade contra ele. Teve gente que colocou o nome do cachorro dele de Calvino, como um insulto a Calvino, e outras pessoas jogaram pedras na casa de Calvino, e teve vezes quando ele estava andando pela rua, que pessoas atiçaram cachorros para atacá-lo. Ou seja, situações assim, graves, né? E esse tipo de oposição e ódio. E até hoje Calvino é um objeto de ataque e de calúnia. Você vê, por exemplo, que pessoas hoje adoram falar que Calvino matou pessoas e fez essas coisas, e jogam tanto de informações. Se você entrar na internet e procurar assim, Calvino, homem mau, você vai achar tanta bobagem. E você pode saber, sabe? Você tem que investigar se a fonte é fidedigna, como, né, pessoas responsáveis fazem. E se você fizer no caso de uma pessoa assim, você vai ver que essas coisas tratam-se de calúnias. Jonathan Edwards, um homem de Deus, um homem muito abençoado por Deus também, que foi uma bênção, e é uma bênção até hoje em suas obras. Uma pessoa que, quando estava liderando a igreja, pastoreando uma igreja, levantou-se uma pessoa contra ele, começou a difamá-lo na comunidade, começou a falar mal dele e coisas desse tipo. Ele não revidou, ele não retrucou, ele não se defendeu. E pessoas que sabiam falaram com ele: olha, por que você não se defende? Ele falou assim: eu não vou fazer nenhuma campanha. Pessoas que me conhecem, quiserem, vêm conversar comigo. Mas ele não se defendeu, ele disse: Deus que me julga, Deus vai corrigir essas coisas. E o que aconteceu, na verdade, foi que algumas pessoas ouviram as calúnias, acreditaram e pensaram assim: não, esse homem não é de Deus, não. Se afastaram, ou ficaram o resto de suas vidas perdendo a bênção de ter sido pessoas debaixo de um ministério de um homem tão capacitado. Mas você olha esses homens como Calvino, como Jonathan Edwards, como Spurgeon, até MacArthur, pessoas que ainda vou citar, homens que têm sido tremendamente abençoados por Deus no seu ministério, dons extraordinários no sentido de ensinar com muita capacidade, que tanto edificam as pessoas que estão debaixo do seu ministério, e pessoas que os rejeitam: não vou ouvir esse homem não, porque esse homem é do mal, por causa de uma mentira e uma calúnia. Então, veja só, quem sofre com isso, na verdade, é o indivíduo que se entrega a ouvir esse tipo de fofoca e de calúnia. Essa pessoa que se torna a prejudicada. É o que aconteceu com as pessoas que se afastaram de Jonathan Edwards, e depois, mais tarde, foi comprovado que aquela pessoa, na verdade, era uma pessoa mentirosa. Eu falei de Spurgeon, porque Spurgeon também tem sido muito atacado. Pessoas têm falado horrores sobre ele para tentar desacreditá-lo. O pastor que está vivo desse grupo todo que eu tenho citado aqui, os outros são todos do passado, mas John MacArthur, que é pastor na Califórnia, gente, quanta coisa eles falam mal desse homem na internet, inventam coisas, falam que ele negou o sangue de Cristo, tanta outra bobagem desse tipo. E se você investigar a fundo, eu lembro a primeira vez que eu vi esse negócio, que ele negou o sangue de Cristo, eu pensei, que isso? Será que isso é verdade? E eu entrei em contato com pessoas que sabiam alguma coisa sobre o ministério dele, perguntei, consegui informações, e realmente eu percebi que é pura calúnia. São pessoas maliciosas tentando
impedir que uma pessoa que tem potencial para ser uma bênção, seja uma bênção na sua vida. Se você quiser se prejudicar, acredita. Se você quiser ser cauteloso, investiga. Então, sabe, esse tipo de realidade que existe, esses ataques contra o servo de Deus, vai sempre acontecer. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, veja o que a Bíblia diz, especificamente nesse sentido. Verso 19. Não aceites denúncia contra o presbítero. A palavra denúncia aqui é uma palavra no grego que tem a ideia de uma acusação formal. Uma pessoa que chega, bate o pé e diz: ele fez isso, ele agiu assim, ele é esse tipo de pessoa. Ah, você não conhece a figura, ele é assim e tal. Ótimo. Diz: não aceite denúncia contra pessoas que fazem isso, contra um presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora, veja só, 2 no mínimo, 3 melhor ainda, testemunhas. Agora, o que é uma testemunha? Veja, a palavra testemunha tem em si um significado que nós não devemos ignorar. A palavra testemunha é uma palavra que significa uma pessoa a quem se atribui credibilidade. Ou seja, a primeira coisa é, alguém chega e fala alguma coisa contra uma pessoa que é ministro. Ok, ótimo. Que tipo de pessoa está me trazendo isso? Que tipo de pessoa? Uma pessoa que tem uma reputação de ser uma pessoa que fala sempre a verdade? Porque se não é, ela não conta como testemunha. Entende? Uma testemunha é uma pessoa que passa no teste para que possa ser testemunha. Nem todo mundo pode ser uma testemunha. Então, uma testemunha, ou seja, não quer dizer que tem que ser uma pessoa crente, mas tem que ser uma pessoa de palavra, não uma pessoa conhecida como difamadora, uma pessoa que a palavra dela realmente não significa tanta coisa. Se for esse tipo de pessoa, você nem conta como testemunha. Agora, se for uma pessoa que você tem motivos para pensar, ok, tem todo motivo para pensar que essa pessoa não mente, é uma pessoa fiel à verdade, que se tem um compromisso com a verdade, você vê isso. Como eu disse, não é necessariamente uma pessoa crente. Crente, claro, teria que ter um compromisso com a verdade, mas tem descrentes que também não levariam uma calúnia, e você pode ouvir uma denúncia que venha de um descrente, desde que seja uma pessoa que você percebe é uma pessoa honesta com o que ela testemunha, com o que ela afirma. Mas veja só, se uma pessoa apenas traz a coisa, o que você faz? A palavra do apóstolo Paulo é: você não aceita a palavra dela, você não aceita a denúncia dela, não aceite testemunha, não aceite denúncia se não por 2 ou 3 testemunhas, um mínimo de 2 testemunhas. Então isso significa o seguinte: alguém chega para você e diz para você: ah, sabe que falou pastor fulano? Sabe pastor fulano? É ele assim, 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 assim. Você olha e você diz: é uma pessoa que, creio eu, é uma pessoa que fala a verdade. Sabe o que você faz? Você arquiva. Você não aceita como denúncia. Você pode falar com a pessoa o seguinte: tá, você tem provas? Tem mais gente que pode confirmar isso aí? Ou é a sua palavra contra dela? Ah, é minha palavra contra dela. Tá, eu fico com a dela, não com a sua. Obrigado. Se souber de mais alguma coisa, me traz. E nem leva adiante. Você descarta, você não aceita a denúncia. A ideia de não aceitar denúncia significa não abrir um processo investigativo. Você não aceita. Você não diz: opa, temos que fazer uma reunião agora com o pastor fulano. Não, deixa para lá. Agora, se tiver, sim, mais testemunhas, se tiver mais evidência, então o que você faz? Então você, de fato, vai e conversa com aquela pessoa, que é o pastor acusado, vê o que ele tem a dizer. Você vai e, se necessário for, investiga a partir daí. Mas uma denúncia, a gente não perca seu tempo, senão você vai passar a vida, o diabo vai colocar a gente na sua vida toda hora para te falar alguma coisa. Então nem perca seu tempo, porque vai acontecer mesmo. Okay? Então isso é importante entender. Agora, olha só, se tem mais testemunhas, então aí você tem que acatar a denúncia. Não quer dizer que você tem que acreditar. Você tem que, a partir daí, investigar. Porque 2 testemunhas não é uma prova. 2 testemunhas, você pode ter 2 testemunhas também contrárias. Então você tem que investigar a partir daí o que é realmente a questão. E sabe, então isso na verdade é uma questão por presbíteros
e especificamente colocado por presbíteros, mas nós não deixamos fazer o mesmo em relação a vocês. Eu digo a vocês, irmãos, que como pastor de igreja, há momentos em que nós somos obrigados a fazer a mesma coisa em relação a denúncias contra outros que são irmãos da igreja. Pessoas às vezes vêm e falam uma coisa comigo, fazem uma acusação para mim de uma pessoa que é da minha igreja. E eu tenho que saber como lidar com isso. Eu não presumo que a pessoa que acusa está falando a verdade. Eu não presumo. Conforme for o descarto. A pessoa nem fica sabendo. Isso aconteceu com alguns de vocês aqui. Então o que acontece? Nós tratamos a coisa dessa maneira. Existe provas? Existe credibilidade? Se não existe, eu acredito no meu irmão. Eu não vou pegar e falar assim, o meu irmão acreditava tanto nele, agora eu já não acredito mais. Não, tem que ter um pouco de evidência antes, e aí depois a pessoa tem que ser ouvida. E sabe, isso é uma coisa de muita importância na igreja. Isso acontece frequentemente, pessoas tentam semear discórdia entre irmãos, aquilo que Deus abomina, como diz lá em Provérbios. Pessoas que semeiam discórdia e desavenças entre irmãos. Pessoas fazem a coisa dessa maneira. Então, sabe, irmãos, isso pode de fato acontecer. E quando nós temos, então, uma confirmação de várias testemunhas, de duas pelo menos, aí é que nós acatamos e dizemos, ok, pode ser verdade ou pode não ser. Agora, como nós tratamos a coisa dali? Nós pegamos nossa mente e falamos assim, então agora sei como que é aquele pastor. Aquele pastor é assim, assim, assim. Já falaram comigo, duas pessoas falaram comigo, então aprovou, duas testemunhas acabaram. Não vou nem ouvir o que o homem tem a dizer, não vou nem querer saber o lado dele da história. É assim? Irmãos, é assim que você gostaria de ser tratado? Claro que não. Não é assim que se trata essas questões. Se existe uma confirmação de mais testemunhas, o que você faz então é que você levanta então uma investigação, que começa através de conversar com aquela pessoa, ver como que ela se defende, ou como que ela reage, se ela confessa, se ela nega, isso tudo está envolvido, e então você apura a questão a partir daí. Mas irmãos, de forma alguma, nós devemos deixar os líderes da igreja à mercê de acusadores falsos, à mercê de gente maliciosa, que tem esse prazer perverso em desacreditar o ministério de uma pessoa, de denegrir a reputação de uma pessoa. Isso não deve ser feito, sabe? Não deve ser feito mesmo. Nós devemos ter muito cuidado nessa altura. E na dúvida, nós devemos dar um voto de confiança àquela pessoa que nós temos motivo para crer, que no caso seria o pastor, ou até mesmo um outro membro da igreja numa situação assim. Sabe, aquele princípio que até a nossa justiça estabelece, que você presume inocência a menos que se prove o contrário, isso deve ser de fato aplicado. E sabe, muitas vezes nós temos uma atitude que é diferente, é aquela atitude que diz assim, né? É onde tem fumaça tem fogo, não? E aí vai aquela coisa assim, você viu qualquer evidência, então é isso mesmo, acabou. Sabe, isso é bem carnal, isso é bem carnal. E é triste que algumas pessoas parecem que têm um prazer assim, meio sádico, né? Meio sagaz de querer assim, denigrir pessoas. Que a pessoa é assim, aí, nossa. E ainda sai e espalha a coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você ouve uma coisa, você nem sabe se é verdade, sai repetindo por aí. Que responsabilidade. Não faça isso com nenhum irmão seu. Nem com o incrédulo. Com ninguém. Isso não deve ser feito, irmãos. Você deve ter muita convicção de que é verdade o que você fala, e mesmo assim, quando você fala uma coisa, você deve falar com tristeza e deve falar com atitude que diz, olha, é o que me passaram, é o que me relataram, e não dizer que foi assim, eu estava lá se você não estava. Você deve falar com essa cautela, dizer assim, eu fico triste de pensar porque pessoas têm me falado que é assim, parece que é mesmo, eu não posso dizer com certeza, mas parece que pode ser sim. É assim que deve ser tratado esse tipo de informação. Então isso é muito importante, irmãos, fazer. Uma coisa que frequentemente membros da igreja não percebem é que pessoas que estão em liderança, e eu já vi isso várias vezes, são confrontados e se tornam, vamos dizer assim, se tornam atacados por indivíduos da igreja que são pessoas problemáticas. Essas pessoas que são de fato pessoas
que querem de alguma maneira ou derrubar o pastor, ou controlar o pastor, ou fazer alguma outra coisa, até mesmo se colocar como pastor, como em uma ocasião específica eu já presenciei. Em situações assim, o que acontece é que pessoas começam, e existe toda uma história nos bastidores de como a pessoa vem trabalhando e criou uma oposição à liderança que a congregação no geral não sabe. E aí o que acontece? Como essa pessoa até não é exposta, porque nós não queremos, vamos dizer assim, destruir uma pessoa para que ela não possa congregar na igreja, o que acontece é que aquela pessoa aproveita o fato que o que ela tem feito foi, vamos dizer assim, acobertado, e ela vai por trás, um por um, e vai tentando denigrir o pastor com pessoas da igreja. Essa situação, de fato, leva pessoas a realmente reconhecerem que o pastor, então, é assim, 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 ele não é uma pessoa boa, eu pensei que ele era. E eles não sabem o porquê que aquela pessoa está realmente antagônica à liderança do pastor. Então, isso é uma coisa muito importante de entender. Isso, de fato, acontece. Então, a primeira coisa que se faz numa situação dessas é voltar-se e conversar com a pessoa acusada. E chegar com a pessoa e dizer, olha, eu preciso conversar com você. E você marca com a pessoa e você fala, olha, eu ouvi de você isso e isso. Qual que é a sua versão? Porque isso me preocupou. E aí você vai levando a informação adiante, conforme for necessário. Isso é importante fazer. E tem momentos, irmãos, em que você vai descobrir que de fato existe pecado na liderança. E existem pastores que são pastores maus, pastores falsos, e eles devem ser expostos. Mas cuidado para que você não seja também agente do diabo, para não somente colaborar contra o ministério de uma pessoa, como também colaborar com a obra de calúnia do diabo. Como nós devemos tratar os caluniadores? Quando uma pessoa traz uma calúnia, não sei se vocês se recordam lá no Velho Testamento, quando fala sobre alguém que faz uma falsa denúncia diante dos juízes da cidade. Alguém chega e acusa uma pessoa de um crime. Se for provado que a testemunha é falsa, o que era para se fazer? Como ele cuidou em fazer o seu irmão, fazer com ele. Ou seja, se ele chegou lá e acusou a pessoa de um crime, que por causa disso a pessoa teria que fazer um pagamento, uma indenização. Então, a pena que era aquela indenização, a pessoa que fez a falsa acusação teria que pagar. Ela teria sido sujeita à mesma coisa. Ou seja, o que isso significa é o seguinte: se alguém chega a você e traz a você palavras que denigrem alguém, especialmente alguém da liderança, como esse texto fala, fazem esse tipo de coisa, se você então investigar e descobrir que é calúnia, que é acusação falsa, assim como você teria perdido o respeito para aquele líder, se de fato ele estivesse pecando, você deveria perder o respeito por aquela pessoa, não aceitar mais a palavra dela, tratá-la como uma pessoa que você diz, essa pessoa não tem palavra, é um falso acusador, e se distanciar dessa pessoa. Isso é uma palavra importante entender. Não deve haver essa atitude de, vamos dizer assim, a pessoa faz uma obra que na verdade é diabólica dessa natureza, e nós vamos levar a coisa e dizer assim, não, tudo bem, nós não vamos tocar mais nesse assunto, mas eu sou muito amigo do cara. Olha, cuidado com isso. Você pode, na verdade, estar sendo um colaborador de uma obra do mal. Então você deve, de fato, levar aquela pessoa a perceber a sua desaprovação completa da sua maneira de conduzir-se e de atacar o ministério de pessoas. Então, o apóstolo Paulo aqui está nos dando essa palavra, para não aceitar denúncia contra ministro, a não ser que seja por 2 ou 3 testemunhas, e aí você investiga para ver se é. Te pergunto uma coisa, é assim que você age? Ou você corre para acreditar tudo que é, vamos dizer assim, uma coisa que parece uma coisa ruim? Falou isso, não, que isso, não, que isso também, pessoas adoram isso. Cuidado, irmãos, cuidado.
Não fui eu que coloquei isso na Bíblia. A Bíblia fala especificamente sobre isso. Se você acata, se você dá respaldo, se você dá credibilidade e não aprovas, é Deus que diz: não aceites denúncia. Então é um pecado diretamente contra Deus, contra a palavra de Deus. Se as igrejas tomarem esse cuidado, tiverem essa atitude com relação aos ministros, o que vai acontecer necessariamente é que os ministros estarão protegidos de calúnias. Pessoas farão calúnias, mas serão sem efeito. Isso é muito importante. Agora, e por outro lado? E aqueles que de fato pecam? E quando eu digo aqueles que pecam, claro, todos pecam. Então, estamos falando aqui de pecados que são de uma ordem que realmente precisam de uma abordagem pública. Todos nós perdemos tempo em nossa vida e não fazemos o melhor uso do nosso tempo, não é verdade? Já aconteceu isso com você há uma semana? Provavelmente. Então, se você vê isso na vida do seu pastor, o que você faz? Você corre e faz uma denúncia, a igreja tem que repreender? Eu espero que não. Porque nós todos poderíamos ser realmente repreendidos nesse sentido. Mas, irmãos, o que acontece é que se você vê um pecado de ordem grave, que precisa sim ser tratado, uma coisa que compromete a credibilidade do ministério, uma coisa que compromete o bom nome e o testemunho da igreja, isso então precisa ser tratado. No verso 20 passa a falar dessa visão e ele diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Veja só, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. Aqui está falando os pastores. Quanto aos pastores que vivem no pecado, eles devem ser então repreendidos publicamente. E isso é uma coisa muito interessante. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo quanto aos que caem em algum pecado. Por exemplo, o pastor em alguma ocasião falou alguma coisa indevida com uma pessoa e não foi a forma em que ele se orgulharia de ter falado. Isso não constitui viver em pecado. Veja bem, os que vivem no pecado, a linguagem bíblica é muito específica. Os que vivem no pecado, crentes vivem no pecado? Não vivem no pecado. Estamos falando de uma conduta, não de um deslize. A pessoa perdeu a paciência, ficou nervoso com alguém. Que pastor, não quer, vai acontecer. Moisés teve com ele isso. Aí você fala o quê? Nunca mais vou ler Moisés. Tira desses 5 livros da Bíblia, porque eu não quero ler mais Moisés. Moisés perdeu a paciência. Não. Homem de Deus que é homem de Deus não perde paciência. Vai nessa. Deixa eu te falar. Quando a pessoa está vivendo no pecado, está caracterizando-se uma pessoa descrente. Uma pessoa descrente. Você descobre que uma pessoa está vivendo no pecado, gente, é um negócio muito sério. E acontece. Pessoas em ministério de igreja, pode acontecer. A pessoa está no ministério da igreja e um dia, o que acontece? Descobre-se que na verdade você está lidando com uma pessoa incrédula, um herege, uma pessoa impenitente, uma conduta de pecado. Você deve fazer então, a Bíblia é muito clara: os que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Repreende-os na presença de todos. A congregação inteira. Você chama a atenção dessa pessoa. O pressuposto é que a pessoa será confrontada particularmente primeiro, mas será levado perante a igreja e será exposto perante a igreja. O pressuposto é que essa pessoa se humilhará e ela virá e continuará na igreja. O pressuposto é que ela deve agir dessa maneira, que ela se humilhará, aceitará a repreensão. Se ela for embora, de qualquer jeito, você se põe perante a igreja toda, você repreende a conduta dela perante a congregação inteira. Agora, irmãos, o que eu estou dizendo, e eu quero que vocês entendam bem, estou dizendo que eu quero que vocês façam isso comigo, se algum dia for o meu caso. Estou dizendo que vocês devem fazer isso com qualquer um. Os que vivem no pecado, repreende-os perante todos. Faça isso, por favor, por amor de Deus, por amor à igreja. Porque a igreja precisa ser pura. E liderança impura é um desastre para a igreja. É uma destruição para a igreja.
Se for investigado, há testemunhas e demonstra-se que de fato isso é fato no caso da pessoa, a pessoa de fato está desonrando a igreja, o ministério, o testemunho de Cristo. Esse pecado deve ser exposto e não deve ser exposto secretamente. O que acontece quando é feito secretamente? Uma pessoa, vamos dizer que você descobre que alguém está no ministério, alguém é pastor de uma igreja e ele está com uma conduta que não dá. E aí você repreende a pessoa particularmente, você tira a pessoa do cargo de pastor. Sabe o que acontece? Você não expõe publicamente. Um monte de gente fica morrendo de dó. Ah, tadinho daquele cara. Ah, esse pessoal que está na liderança dessa igreja é um povo muito bom. Eles tiraram aquele homem bom. Você tem que dar um motivo. E é Deus que manda fazer. E se você poupa e você não fala, na verdade você cria um outro problema para a igreja. E Paulo diz, você repreende na presença de todos. E alguém levanta e diz, tá, mas e se ele arrepender-se? E se ele se arrepender e disser assim, não, é verdade, eu não vou fazer isso mais. Olha, se uma pessoa está vivendo no pecado e ela é exposta, abordada, você diz para ela assim, e aí, o que você vai fazer? Nós vamos ter que lidar com você ou você vai mudar? Se você falar com ela dessa maneira, sabe, 99% das vezes ela vai falar assim, não, pode deixar que nunca mais eu faço isso. Deixa bonitinho contar, não precisa falar com ninguém, não, entre eu e Deus, é só entre eu e Deus. Então, cuidado com isso aí. Não é o que a Bíblia manda fazer. Então, olha só, se a pessoa diz, tá, me arrependo, ótimo. Você diz, estou tão feliz que você se arrependeu, é o que a gente queria. Agora vamos lá, porque nós vamos ter que expor isso para a igreja. É isso que você faz. É isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia não diz, desde que eles não se arrependam. A Bíblia diz que eles estão fazendo isso, eles estão degradando o nome da igreja dessa maneira, você faz isso. Agora, irmãos, uma abordagem pública tem uma finalidade específica. Veja o que a Bíblia diz aqui. Verso 20 diz, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Os demais, não somente os demais presbíteros, mas os demais da congregação, as pessoas, os demais temam. Você sabe que medo é uma coisa muito importante? Se você não tivesse medo de nada, tem gente que tatua no braço, né, que não tem medo de nada. Se não tivesse medo de nada, não estava vivo. Claro que você tem medo. Medo te mantém seguro contra o perigo. O medo do mal, o medo do pecado, o medo da vergonha de ser exposto no pecado é uma coisa que te ajuda, é uma segurança para você. Evita você de pecar. Entre outros incentivos que você tem, que você quer ser de Deus, fazer a vontade de Deus, você quer ser justo com seu irmão, o medo de passar vergonha entra e pode ser uma diferença entre uma pessoa que de fato se entrega ao pecado e uma pessoa que não. A tentação vem, a pessoa pensa, olha, eu vou passar vergonha se eu fizer isso. Isso vai ser horrível para mim. Isso pode ser a gota d'água no balde para impedir que a pessoa vá e prossiga no caminho do pecado. E é importante isso, irmãos. A Bíblia diz para que os outros também temam. Então a Bíblia está dizendo que se deve pegar essa pessoa e fazer dela um exemplo. Fazer com que essa pessoa passe por uma situação que é tão constrangedora, tão desagradável, que outros pensam, puxa, eu não queria passar por isso não. Eu não queria mesmo. E pode até ser que algum descrente que está se passando por crente, está no ministério, veja uma coisa dessas em alguma igreja e diga, é melhor eu largar o ministério. E isso vai ajudar a igreja. Se for um descrente, não quer ir. Se for uma pessoa crente, pode ser uma ajuda para ele pensar assim, puxa, a aposta é alta aqui. O que você está vendo, irmãos, é que a censura é não somente para o bem dessa pessoa, mas para o bem de toda a congregação. Toda a congregação deve ver que é sério, que o ministério é uma coisa sagrada, que você não deve violar o ministério, não deve agir de uma forma impura e repreensiva e continuar no ministério. E, irmãos, há muitos casos disso acontecendo, muitos casos, muitos escândalos no nosso país, escândalos com dinheiro, escândalos com imoralidade, escândalos
com violência, escândalos de toda ordem, escândalos com bebida, pessoas que têm uma vida totalmente fora das normas. De vez em quando se encontra um caso aí de alguém que está no ministério e vive uma vida absolutamente ímpia. Irmãos, eu tenho ouvido casos recentemente, pessoas me contando sobre o que tem lhes desiludido em igrejas evangélicas. Quantas pessoas estão cometendo erros desse tipo? E estão à frente de igrejas. E ninguém toma providência, eles não são removidos do ministério, eles não são repreendidos publicamente, e pessoas continuam indo lá. Pessoas continuam indo nas igrejas deles, apoiando aqueles ministérios, dando ali as suas contribuições e dando ali a força da sua colaboração, sendo que são pessoas que deveriam ser removidas do ministério correndo, mas as pessoas não o fazem. Irmãos, a Bíblia não foi escrita só para os pastores. A congregação tem que lê-la também. Se o pastor não ensina isso, mas está na Bíblia, Deus vai cobrar de você. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Não foi assim que Deus disse para aquele homem. Jesus disse: você tem 1 e 2 Timóteo, você tem a Bíblia toda, ouça. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Agora, precisa de coragem para fazer isso. E é exatamente por isso que no verso 21, o apóstolo Paulo fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes desses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Sabe o que significa conjuro-te? O que Paulo está fazendo aqui com essas palavras é como se ele falasse o seguinte: Timóteo, escuta bem, quando tem uma pessoa que entra na liderança da igreja, mas revela-se que é uma pessoa que está vivendo no pecado, você repreende essa pessoa na presença de todo mundo. E aí então ele pega Timóteo, né, pela gola da sua túnica, não sei como que é, dá uma sacudida e ele fala assim: você me escutou, rapaz? Falando sério. É isso que ele está dizendo. Conjuro-te, dizendo: olha, isso, Timóteo, é sério. Faça isso que eu estou te falando. Isso é sério. Ou seja, você está com medo do que as pessoas vão pensar? É melhor você ter medo de Deus. Porque Deus quer que a sua igreja seja pura. Ele quer que a sua igreja seja pura. E você não deixa de fazer isso fazendo parcialidade com alguém. Ah, não pode não, porque essa pessoa tem a família dele, né, e as pessoas que gostam dele vão tudo sair da igreja. Sem parcialidade, nada fazendo com parcialidade. Não importa, quem quer que seja. Os anjos eleitos, Deus, Jesus Cristo estão olhando. Você deveria parar e pensar: o que eu estou preocupado com a opinião dos demais? Sabe, sempre que acontecem situações desse tipo e surge uma discussão, e agora, hein? Como é que a gente trata com isso? Como é que nós fazemos? Porque fulano de tal, né? Ah, melhor a gente não falar nada não, porque, né, vai ser um escândalo para a comunidade, né? E as pessoas da igreja vão ficar divididas, nem todo mundo vai concordar, vão tomar uma postura, e depois a gente vai até sofrer um processo, né? Hoje em dia todo mundo morre de medo de ter um processo contra a igreja. Então, o que acontece? A gente não pode fazer nada, temos que fazer só isso aí. Irmãos, não. Nós somos conjurados a assim agir perante Deus e perante Cristo Jesus, porque isso é uma coisa de grande importância, não é uma coisa que Deus deixa para lá. Agora, eu digo a vocês uma coisa, irmãos: isso não tem sido praticado fielmente pelas igrejas ao longo dos séculos. Mas também igrejas ao longo dos séculos têm sido abandonadas por Deus, uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. É isso que você quer para essa igreja? Não siga a Bíblia. Deixa o pecado acontecer, abafa o pecado, deixa para lá. Você vai ver o quanto Deus vai querer ficar aqui, igual o pastor Adriano estava falando de manhã. Deus vai falar assim: não vou ficar com esse povo. Não, minha presença não vai ficar com eles. Que é o que Deus faz. Deus diz: eu não tenho mais nada a ver com eles. Você anda no caminho de Deus, segue o que está na Bíblia, Deus também é fiel. Não podemos, irmãos, brincar com coisas desse tipo. Então ele diz no verso 22:
A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Essa palavra é praticamente um reforço para aquilo que ele já falou no capítulo 3, sobre os critérios para ministros. Aparentemente, havia uma preocupação de Paulo que pessoas iriam precipitadamente impor as mãos das pessoas. A pessoa não se provou, a pessoa não tem se demonstrado, não havia tempo suficiente para saber se a pessoa era firme, poderia ser um neófito, poderia ser uma pessoa que você não sabe muito bem qual é a doutrina que ela realmente vai pregar, e você vai tipo, não, tem que ter pastor, tem que, né? Nós temos que fazer a obra crescer. Você vai e impõe as mãos, em posição de mãos é a ordenação. Você ordena a pessoa para o ministério precipitadamente, sabe o que você faz? Você coloca gente desqualificada, só vai plantar problemas para no futuro você ter que sair, tirar a pessoa, expor publicamente e falar assim: Timóteo, evita o problema, corta o mal pela raiz. Não coloque pessoas no ministério que você não conhece bem. Não imponha precipitadamente as mãos. Conserva-te a ti mesmo puro. Como assim conserva-te puro? Porque se você ordena uma pessoa para o ministério, confere autoridade para ela, credibilidade para ela, ela vai e começa a pastorear a igreja, pregar na igreja e tudo, e ela mesma se prova uma pessoa que cria escândalo para a igreja, sabe o que acontece? Você tem culpa também. Você se tornou cúmplice. Você não filtrou, você não avaliou com cuidado que tipo de pessoa que nós estamos lidando. A pessoa vai fazer esse tipo de estrago na obra de Deus. E o escândalo que isso é para a comunidade. Ele diz, então não faça isso precipitadamente. Tenha critérios sólidos. Agora, irmãos, isso não quer dizer que se você fizer todos os rigores bíblicos, é aplicar os critérios bíblicos e filtrar devidamente, que isso garante que não possa acontecer de uma pessoa se surpreender lá na frente e fazer uma coisa errada. Pode acontecer, mas aí você não é culpado. Você é culpado se você realmente não aplicar os critérios bíblicos de 1 Timóteo capítulo 3 e você vai precipitadamente impondo as mãos, ordenando pessoas. E olha como isso acontece, irmãos, como isso acontece. Você olhar como pessoas são ordenadas tipicamente em igrejas evangélicas no Brasil, mostra o processo. Em alguns contextos o negócio assim é relâmpago, e fazem até porque acham que dessa maneira que você faz a igreja crescer rápido, e é irresponsável. Isso planta problemas para a igreja. E Paulo diz, olha, se você faz assim, você é cúmplice. Você é cúmplice. Então você tem que ser criterioso. Você tem que conhecer bem o indivíduo. Você reconhece bem o indivíduo. Ele se provou. É uma pessoa fiel? Assim, impõe as mãos com confiança. Você fez uma coisa devida. Se você fizer precipitadamente e ele fizer estrago, não é ele sozinho fazendo, é você também colaborando com o pecado dele. Esse é o ponto. Então ele diz, conserva-te a ti mesmo puro, não faças essas coisas para atrapalhar. E é tão interessante quando ele fala, conserva-te a ti mesmo puro, no verso 23 ele imediatamente diz, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso te diz uma coisa. Timóteo, a essa altura, recusava terminantemente colocar vinho na boca. Ele não colocava vinho na boca. Paulo tem que falar para ele, Timóteo, toma um pouco de vinho também. O seu caso é importante. É importante por causa das tuas frequentes enfermidades. Na verdade, como nós hoje temos medicamentos que são de outra ordem, nós não somos tão limitados. Naquela época, você pode ler, por exemplo, o Talmud hebraico, os escritos de Hipócrates, Plínio, Plutarco, outros, que recomendavam as pessoas tomarem do suco da videira, porque havia essa realidade que a água que você tirava muitas vezes de poços e dos rios não era uma coisa tão pura, e pessoas que já estavam com problemas estomacais podiam agravá-los por causa de bactérias e coisas assim. E aquela coisa, você pega da planta, na planta o líquido que sai dali não tinha esse risco. E aparentemente Timóteo, ao contrário do que te diriam as pessoas que dizem que Jesus te quer sempre saudável, tinha problemas de saúde que eram frequentes. Ele estava pelejando com isso, ele não estava com a saúde 100%. E Paulo diz para ele, Timóteo, olha, por causa do teu estômago, faz o seguinte, usa um pouco de vinho. Agora, essa questão de uso um pouco de vinho não é exatamente uma desculpa para fazer uso de vinho como as pessoas fazem bebida socialmente. Paulo está falando aqui de uma coisa bem específica, no caso de Timóteo,
onde Timóteo sim deveria fazer uso disso, e nem é comprovável que o que ele está fazendo aqui seria necessariamente uso de bebida alcoólica, mas ele estaria usando sim suco de uva, que poderia ser ou não fermentado, mas a questão é a contaminação da água, que criava problemas para muitas pessoas. Então Paulo faz essa recomendação. E por quê? O que isso tem a ver com o contexto? O contexto, irmãos, tem a ver o seguinte: Paulo falou para Timóteo: você é muito preocupado em manter você mesmo puro, não é? É por isso que você não bebe nem um pouco de vinho, eu sei. Mas olha, você tem que se manter puro, preocupe com as coisas grandes. As coisas grandes são: não coloque no ministério gente precipitadamente que depois vai fazer vergonha para a igreja. Cuidado com isso aí, mantenha-se puro. Esse negócio de vinho, você pode ficar um pouco mais, né, mais tranquilo sobre isso aí. Não é isso aí que é o peso da virtude de pureza. Toma um pouco de vinho, vai ser bom para o seu estômago. Está dizendo isso. Então o contexto aqui tem a ver com essa parte. Paulo levanta isso falando assim a Timóteo. Mas veja, que curioso. A postura de Timóteo era: eu não vou nem tocar na coisa. Paulo tem que dizer para ele: no seu caso você precisa, usa do vinho. Não fica só na água não, Timóteo, é ruim para você isso. Bem, com isso, ele chega no verso 24 e 25 e conclui assim: os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes do juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Sabe, você está olhando uma pessoa, ele está no ministério, você não vê nenhum pecado na vida dele. Não quer dizer que não tem, pode ser que mais tarde vai se revelar. Pode ser que ele seja um lobo disfarçado de ovelha, ele está lá no meio, pode acontecer. Agora, os pecados de alguns são evidentes. Se você tiver a cautela devida de filtrar, de peneirar quem é que você ordena, os pecados de alguns são evidentes. Você vai conseguir livrar-se de muito problema. Tem sempre aqueles que você não vai ficar sabendo na hora. Só mais tarde vão se manifestar. Mas, em geral, isso é necessário fazer. Mas não preocupa. Quem está sendo hipócrita, Deus sabe, Deus vai julgar. No verso 25 ele ainda diz: da mesma forma, as boas obras são prontamente evidentes. Quer dizer, quem é realmente uma pessoa fiel, boa, você vê logo. Mesmo aqueles que não são, mesmo quando você não vê que a coisa é assim, não podem permanecer ocultas. Sabe o que é isso? Mesmo quando você não vê isso, na hora, uma hora vem a dor. Você sabe que tem pessoas que têm vidas espirituais que você às vezes nem imagina. Jesus, por exemplo, diz o seguinte: você vai fazer oração, vai no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, Deus está vendo em secreto e te recompensará. E vai ter pessoas que, no dia que o juiz fala assim: poxa, mas aquele não é um crente tão fiel, olha o quanto que aquela pessoa fazia isso, fazia o outro. Não fazia ideia que aquele irmão era uma pessoa tão fiel a Deus. Que bom, né? Tem pessoas assim mesmo. Não vão permanecer ocultos, um dia vai ser revelado. Porque não há nada encoberto que não há de ser revelado. Então o pecado que é escondido hoje vai ser revelado algum dia. A virtude também. Então, mais do que preocupar-se com o que os outros pensam que você é, preocupe com o que você realmente é. Se fosse hoje o dia do juízo, as pessoas olhariam para você, ficariam surpresas: olha, ou ficariam decepcionados: não, pensava tão bem daquele cara, pensava tão bem daquela moça, achava que eles eram pessoas de Deus. Preocupe em ser, não em parecer. Um dia, toda a máscara vai cair. Vamos ser fiéis ao Senhor de verdade em nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.